Você já pensou em andar em um SUV médio de luxo, muito bonito, repleto de tecnologias, equipamentos e segurança, tendo opção até de 7 lugares, pelo mesmo preço ou até mais barato do que os tradicionais SUVs populares? No vídeo de hoje eu vou comentar tudo o que você precisa saber sobre o Fiat Freeman, este SUV médio extremamente desvalorizado que certamente vai chamar a sua atenção em muitos detalhes, e principalmente no preço, que você já pode encontrá-lo a partir dos R$45 mil. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Então, bora para o vídeo. O Freeman nasceu da formação da FCA, que era Fiat Chrysler Automobilístico, e foi o primeiro produto dessa formação. Basicamente, ele era um Dodge Journey. Aqui no Brasil existiam algumas diferenças nesses dois carros e a principal era na motorização. Enquanto o Journey é equipado com motor 3.5 V6 Pentastar, muito mais condizente para um carro tão pesado, o Freeman é equipado com motor 2.4 herdado do PT Cruiser. Aqui no Brasil, infelizmente, ele chegou apenas com essa motorização, mas na Europa, por exemplo, existiu o Freeman com o mesmo motor V6 do Journey. Aqui em nosso mercado, o Freeman batia de frente com o Journey em relação ao custo-benefício. Custando R$86 mil, era um preço relativamente barato, considerando que era um SUV grande, bem equipado e até com opção de 7 lugares. Se na época a Fiat equipasse ele com motor V6, ele custaria bem mais, chegando próximo do seu irmão, e com certeza ele sairia perdendo. E tendo em vista que o seu principal concorrente era o Honda CR-V, o desempenho era algo bem fraco em ambos os modelos. Então, de certa forma, essa estratégia da Fiat deu certo, tendo em vista que ele chegou a vender mais de 1.200 unidades mensalmente. Uma curiosidade do Freeman é que ele usa uma plataforma chamada de Chrysler GS, e todos sabem que o Freeman compartilha a mesma plataforma com o Dodge Journey. Isso não é mistério, é basicamente o mesmo carro. Mas o que poucos sabem é que essa plataforma não foi desenvolvida apenas pela Chrysler, mas também pela Mitsubishi. Além do Outlander usar essa plataforma, os irmãos ASX e Lancer também usam. Então Lancer, ASX, Outlander, Freeman e Journey são irmãos de plataforma. Importado do México, o Freeman chegou em duas versões, a Emotion, sempre com 5 lugares, e a Precision, que é a topo de linha e passa a ter 7 lugares em alguns equipamentos a mais. A minha recomendação é esta versão, principalmente por causa dos 7 lugares, que é um dos maiores diferenciais do Journey. Em 2013, já como modelo 2014, a Fiat fez algumas pequenas melhorias no Freeman, mas que dariam um resultado muito bom. Além de um novo sistema multimídia que ele recebeu, ele também ganhou um novo câmbio automático de 6 marchas herdado do Journey, deixando assim de lado o antiquado câmbio automático de apenas 4 marchas, que não ajudava no desempenho e nem no consumo. Além disso, esse câmbio, além de ter uma baixa eficiência, também tinha uma baixa confiabilidade mecânica. E já desde o início, eu indico sempre os modelos de 2014 em diante. Essa mudança no câmbio é sim muito válida e a diferença de preço não é tão absurda. O modelo com o câmbio de 4 marchas deixa a desejar bastante. É um carro pesado com motor não tão potente e se for equipado com um câmbio de 4 marchas, as coisas podem piorar. Em 2015, a Fiat trouxe apenas uma novidade para o Freeman, que foi uma nova paleta de cores e, logicamente, preços mais altos. E por fim, neste mesmo ano, ele saía de linha, deixando o Journey por alguns anos sendo vendido sozinho. O Freeman tem um design já bem conhecido, quase sem nenhuma alteração em relação ao Journey. Para quem não conhece, na rua dificilmente vai saber diferenciar esses dois modelos. E é um design muito bonito e particularmente eu acho bem atemporal. Mescla o design de uma perua com um SUV e uma minivan. Sua dianteira é muito imponente e agressiva, mas ao mesmo tempo simples. Temos uma grade com filetes cromados que se interligam aos faróis, que por sua vez, independente da versão, ele tem iluminação convencional. Um ponto negativo pelo porte do carro. Na época era bem comum xenon em carros desse nível. Em contrapartida, ele já tem os faróis de neblina, o que acaba auxiliando bastante. As laterais dele também são bem simples, sem muitos vincos.
O design dele, no geral, é bem discretão. O destaque vai para a grande área envidraçada, isso acaba aumentando a visibilidade do carro. E o Fremont, como é um carro bem grande, tem quase 5 metros de comprimento e quase 2 metros de largura, essa área envidraçada ajuda bastante. Na versão Emotion, não é a Emotion, embora a pronúncia apareça. Ela é equipada com um rack de teto, que eu não achei informações de qual a capacidade dele e se é funcional ou não, ou se é apenas estético. Mas ele também conta com os retrovisores elétricos e com as luzes laterais de indicação que ficam no paralama e não nos retrovisores em si. Suas rodas são aro 17 com perfil do pneu 225/65. Essas rodas são para as duas versões de série. Porém, a versão Precision, que é a topo de linha, além de ter o opcional das rodas aro 19 do Journey, que aliás é um show à parte, passa a ter o perfil 225/55. Ele também passa a ser equipado com os retrovisores rebatíveis eletricamente, o que é importante em um carro tão largo como esse. Em sua traseira, todas as duas versões são idênticas sem nenhuma mudança. É uma traseira bem simples, mas muito bem feita. O que chama atenção são as belíssimas lanternas em LED, que de noite dá um destaque muito legal para esse carro. Chama bastante atenção. Mas nem tudo são flores. Mesmo o Fremont sendo um SUV, que normalmente tem a proposta de ser um carro mais alto, a maioria dos donos reclamam da altura dele. Eu nem diria que é tanto a altura, mas sim o ângulo de entrada, que tem apenas 14,6 graus. Para vocês terem ideia, como efeito de comparação, um sedã como o Corolla, que é bem tradicional aqui no Brasil, tem 21 graus de ângulo de entrada. Então, nesse quesito, o Journey deixa a desejar. Já a altura dele em relação ao solo é de 195 mm ou 19,5 cm. É bem ok e acaba ajudando sim no dia a dia. O que decepciona é o ângulo de entrada, que com certeza vai fazer você raspar em saídas ou entradas de garagens ou ao passar um quebra-mola. Partindo para o seu interior, vemos um dos grandes trunfos do Fremont. No design ele também se assemelha bastante com o Journey, e isso acaba sendo um ponto positivo. É um interior que eu ainda acho moderno, mas também fica atrás dos modelos mais atuais. Hoje é muito comum ter multimídias gigantescas, um painel digital e cada vez menos botões físicos. E são coisas que não encontramos muito por aqui. Aqui no Journey vai totalmente ao contrário. É um interior simples, mas muito bonito, bem acabado e montado. Outro grande destaque é o seu excelente acabamento. Ele herda um pouco do acabamento do Journey, mas não é exatamente igual. Tem materiais de boa qualidade por todo o interior, como couro, soft touch e até o aço escovado ou imitação. É um acabamento bem diferente dos Fiat que a gente conhecia na época de seu lançamento e até hoje em dia. Neste quesito ele é um ponto fora da curva e nenhum outro Fiat conseguiu ter um acabamento que esse carro tem. Por estarmos falando de um SUV grande, que até se assemelha com uma minivan, o que não pode faltar aqui é o bom espaço interno, e neste quesito ele também manda muito bem. Ambas as versões possuem as mesmas dimensões e posteriormente o mesmo espaço interno. Com uma largura de 1,87 metros e um entre-eixos de 2,89 metros, o Fremont tem espaço de dar e sobrar. E embora ambas as versões tenham o mesmo espaço interno, a versão Precision se destaca pela opção de ter 7 lugares e uma fileira com 2 bancos a mais. O porta-malas de ambas as versões também tem 580 litros, é a mesma capacidade. Porém, a versão Precision, que passa a ter uma última fileira de bancos, o porta-malas vai para 145 litros e é quase inutilizável. Então você tem que negociar entre ter 7 lugares ou um porta-malas grande. O Fremont, por ser uma cópia idêntica do Journey, ele acaba carregando muito das características do seu primo. Isso também reflete nos equipamentos. O Fremont é o Fiat mais equipado daquela época, tendo itens bem interessantes. E até se comparar com os modelos mais atuais, ele acaba não ficando tanto para trás. Lógico que vai dever principalmente em alguns sistemas semi-autônomos, que hoje em dia é muito comum em qualquer carro, mas em outros detalhes ele é bem atual.
Na versão Emotion, que é a de entrada, ele já tem itens como volante revestido em couro, com controles para o computador de bordo, com diversas informações do carro. Também tem controles para o piloto automático e para o sistema de som, que tem uma multimídia chamada de U-Connect, uma tela de 4,3 polegadas sensível ao toque, com Bluetooth, entrada USB e auxiliar, além de ter um sistema chamado EVIC, que além de poder controlar todo o sistema de som, ainda tem acesso a informações como pressão de pneus, computador de bordo, que também é integrado e tem diversas informações de viagem e do veículo, entre outras funções. É uma multimídia que é até bem completa de funções, porém para hoje em dia, os dias atuais, comparando com as multimídias atuais, não vai ter o espelhamento do celular e muito menos Android Auto e Apple CarPlay. E nessa versão Emotion é uma multimídia muito pequena. Além disso, ele também é equipado com um ar-condicionado digital automático de 2 zonas, o piloto automático, chave presencial compartida por botão, vidros, travas e retrovisores elétricos, retrovisor interno fotocrômico, entre vários outros itens. Na versão topo de linha, a Precision, ele entrega itens a mais como o ar-condicionado digital e automático, que passa a ser de 3 zonas, tem uma zona a mais para os ocupantes de trás, o banco do motorista com um ajuste elétrico e como opcional essa versão Precision tinha um teto solar e os bancos em couro. Então você pode encontrar essa versão com ou sem esses itens, e minha dica é sempre procurar essa versão Precision com esses itens a mais. Já em segurança, a versão Emotion não vai surpreender tanto, já que ele vai ter apenas os equipamentos necessários para um carro desse porte. Não vai ter nada de tão diferente considerando a sua categoria. Ele já vai ter itens como o cinto de segurança e apoio de cabeça de 3 pontos para todos os ocupantes, o freio de disco nas 4 rodas, duplo airbag frontal, monitoramento da pressão dos pneus, sensores de estacionamento traseiro, controle de estabilidade e tração, sistema anti-capotamento, entre outros itens de segurança. A versão Precision vai entregar mais itens como os airbags laterais e de cortina e a câmera de ré. O Fremont ainda tirou nota máxima no teste de colisão na época, o que deixa ele mais seguro ainda, sendo um carro super familiar neste quesito. Qualquer carro que você compre hoje em dia, é bom você levar em consideração a segurança, mesmo que tenha os mínimos itens de segurança possível, o ABS e o airbag, que hoje em dia é de lei. E um carro familiar como esse deve visar ainda mais a segurança. Então, saber que esse carro tirou nota máxima no teste de colisão, mesmo que seja para a época, acaba sendo um fator sim de consideração. Partindo para a sua mecânica. O Fremont utiliza um motor 2.4 VVT, um motor 4 cilindros, tem 16 válvulas, é um motor bem simples, de uma concepção até mais antiga, sem muitas firulas comparado aos motores mais atuais. É um motor que ainda é monocombustível, o que hoje em dia acaba sendo um ponto negativo, já que nossa gasolina possivelmente vai ter até 35% de adição de álcool. Então os carros que são monocombustíveis podem acabar sendo afetados. É um motor que gera 172 cavalos a 6.000 RPM, é um motor que vem a potência máxima em alta rotação. Então acaba que na grande maioria das vezes você não vai ter toda a potência disponível no motor. E o torque dele é de 22,4 a 4.500 RPM. O Fremont pesa pouco mais de 1.800 kg, é um carro bastante pesado. E todo esse peso para um motor 4 cilindros de 172 cavalos não é tão eficiente. Por isso ele tem um peso-potência de 10,5 kg por cavalo. E sua potência específica é de 72,9 kg por cavalo. E como eu comentei anteriormente, a potência dele vem em alta rotação. Normalmente no dia a dia você usa o carro mais tranquilo, em saídas, em retomadas, e normalmente não força tanto o carro assim. Então o desempenho dele em baixa rotação é sim bastante sofrido. A partir de 2014, ele ganhou um câmbio automático de 6 marchas. Por ele ter 2 marchas a mais, deixou o carro muito mais eficiente na rodovia. Além de ter uma resposta melhor, também tem um consumo melhor. Por isso eu acabo não indicando tanto a versão com câmbio automático de 4 marchas. O Fremont faz de 0 a 100 em 12,4 segundos e atinge uma velocidade máxima de 190 km por hora. Com essa potência que ele tem, a gente até imagina que ele teria um desempenho pior, faria um 0 a 100 em mais tempo, porém não. Em relação ao consumo, não tem como exigir um consumo tão bom ou tão eficiente desse carro, até porque ele não visa isso.
Porém, ele até que se sai bem se você levar em consideração que é um carro pesado. Ele faz 7,2 km por litro na cidade e 10,8 km por litro na rodovia. Lógico que o consumo sempre vai variar para cada pessoa, então leve isso em consideração. Até aqui o Fremont aparenta ser um carro muito bom, e realmente é, deve em alguns pontos, principalmente desempenho, porém ele também acaba suprindo em algumas outras características, como segurança, equipamentos e o preço dele, que é bastante chamativo. Agora a gente vai comentar sobre a manutenção dele, que aí é um ponto que você deve levar em consideração, porque nem tudo são flores. Começando pela cesta de peças, a cesta de peças do Fremont custa em média R$12 mil, mas esse valor pode diminuir bastante dependendo do lugar onde você compra e as peças que você vai utilizar, mas é uma média esse preço. O Fremont é um SUV médio e ele cobra por isso, principalmente na manutenção. As peças de acabamento e mecânica eu até achei com certa facilidade na internet, principalmente porque ele ficou bastante tempo no mercado. Além disso, seu primo Journey, que compartilha quase todas as peças, está desde 2009 no Brasil, o que acabou popularizando muitas das peças, mas isso não significa que barateou as peças dele. Porém, ao passar do tempo, as peças também acabam se popularizando mais e o preço também vai diminuindo, mas isso vai depender para cada peça. Há alguns anos atrás eu comentei aqui no canal sobre o Fremont. Uma das maiores críticas que eu fiz a esse carro eram os preços das peças de acabamento. Do farol, por exemplo, que mesmo usado passava dos R$12 mil. Porém, atualmente, se você dar uma pesquisada na internet, você já vai achar o par do farol desse carro por pouco mais de R$2 mil, o que é um preço muito bom se você levar em consideração a categoria do carro. Então as peças dele acabaram sim se popularizando, algumas estão barateando e com isso a cesta de peças também diminui o preço, e se isso continuar ao passar do tempo, é um carro que acaba valendo um pouco mais a pena. O Fremont também tem alguns problemas crônicos que você deve ter atenção. Os primeiros modelos é bem normal ter problema no Bluetooth do sistema de som. Normalmente queima e é necessário fazer a troca do sistema de som total. Além disso, ele apresenta problemas no sensor do ABS, que normalmente só o custo da peça custa entre 150 e R$200. Não é uma peça tão cara. Nesse caso, só tem que levar mesmo em consideração o preço da mão de obra, mas que eu acredito que também não seja nada fora da realidade. A suspensão do Fremont é outro alvo de reclamação. Muitas das vezes ela tem problemas recorrentes, já que tem um desgaste bem rápido das bustas da bandeja, do pivô e da barra axial. A caixa de direção também deve ter muita atenção. Além de ser um carro pesado, que pesa 1.800 kg ou mais, dependendo da versão, as nossas ruas acabam não ajudando. Então, acaba juntando o útil ao agradável e as peças de suspensão dele acabam tendo uma vida útil bem menor. Isso ocorre com vários carros, principalmente importados, que não sofrem a tropicalização aqui no Brasil. Algo curioso do Fremont também é que ele tem um desgaste excessivo de pneu. É algo bem curioso. Muitas das vezes os pneus duram no máximo 25 mil quilômetros, enquanto normalmente deveria durar, em uso normal, 40 a 100 mil quilômetros, dependendo da qualidade do pneu, da marca, enfim. É algo que você também deve levar em consideração. Pelo Fremont ser um carro bem pesado também, os freios dele também não aguentam muito tempo. É normal ver vários modelos com trepidação do freio. O interessante é que não é uma manutenção tão cara, mas se você estiver levando em consideração comprar um Fremont, fique de olho nisso e compre já um modelo revisado para você ter um gasto a menos. Mas realmente é uma manutenção que você pode acabar fazendo. Outro detalhe também é o curto-circuito que ele pode apresentar. E isso pode fazer com que acione os airbags. Isso é muito perigoso. Mas isso foi resolvido no recal feito pela Fiat e Dodge. O recal ocorreu nos Dodge Journey do ano de 2011 a 2015 e os Fiat Fremont dos modelos 2012 a 2015. Outro recal envolveu mais de 10.300 unidades do Fremont. Dessa vez tinha a possibilidade do ABS e o controle de estabilidade desativar involuntariamente. Ambos os câmbios que o Fremont usou, seja o A604 e o 41TE, tiveram um desgaste prematuro em algumas peças.
Isso por causa do conversor de torque do câmbio, que também não foi adaptado para o Fremont, principalmente pelo seu peso. Outro problema aí envolvendo o peso do Fremont. Com isso, o conversor de torque se sobrecarrega e acaba comprometendo outros componentes internos do câmbio. Então fique bem atento a todos esses detalhes. É um excelente carro sim, mas além de ter um custo de manutenção que acaba sendo alto em alguns detalhes, é um carro que apresenta vários problemas. Alguns que não são tão preocupantes, mas por exemplo esse do câmbio é sim preocupante e que o custo de manutenção pode sair um pouco mais caro. E é um fato isso. Um Fiat Fremont do ano de 2012 você vai encontrar a partir dos 40 a 45 mil reais, no máximo isso seus 60 mil reais, dependendo da sua região, dependendo do estado de conservação que o carro se encontra. É um carro que tem uma baixa procura no mercado de usados, não tem uma boa revenda, com isso os preços deles acabam sendo bastante chamativos. Onde você imaginaria comprar um SUV que é até de luxo para o nosso mercado, custando a partir dos 40 a 45 mil reais. Agora, se vale a pena, você deve levar em consideração alguns fatos. Embora o Fiat Fremont seja um carro muito bem equipado, espaçoso, seguro e com custo-benefício muito bom, ele tem vários outros contras que devem ser considerados, principalmente o custo de manutenção, os seus problemas e a falta de potência. Novamente, o motor 2.4 com 172 cavalos para um carro que pesa mais de 1.800 kg não é a melhor opção. Se você procura um carro relativamente potente, já não é uma boa. E potência não é apenas para você ter um carro mais esportivo ou correr mais na pista. Potência, desempenho bom significa também segurança na hora de fazer uma ultrapassagem, por exemplo. E como é um carro familiar, segurança deve estar acima de tudo. Por isso que a minha recomendação também é você dar uma olhada, fazer um test drive no Dodge Journey. O custo de manutenção em relação a peças de acabamento e algumas peças de mecânica vão ser a mesma, já que eles compartilham muitas peças. Especificamente do motor, o custo de manutenção é sim mais alto, porém acaba valendo a pena, já que você vai levar um carro mais potente, mais seguro nessa questão de desempenho e que com certeza vai te agradar muito. E como é um carro que tem mais potência, tem mais fôlego e o consumo acaba sendo praticamente o mesmo. Mas no geral, se vale a pena comprar um Fremont, se você levar em consideração todos esses contras que realmente deixam a desejar, vale a pena. Porém, minha dica também é olhar outras opções, como o Journey, que tem um motor V6, Sorrento, Santa Fé e outros carros que têm a opção de 7 lugares. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixa nos comentários se você teria coragem de levar o Fiat Fremont para casa ou levaria outro concorrente. Forte abraço, valeu e fui!